Olá, tudo bem? Estamos em mais um programa Entre Nós, um programa meu, seu e sempre com algum convidado especial. E essa noite eu estou aqui com alguém que foi, indicado pelo pastor Adriano, que esteve aqui no nosso programa conversando, ali da igreja do pastor Almirante. E daí ele disse, chama o irmão Márcio que ele tem um testemunho. E tá aqui o irmão Márcio, vou deixar que tu te apresente. Boa noite a todos, eu sou o Márcio, sou natural de Montenegro mesmo, sou membro da Igreja PIB Montenegro e estou aqui hoje para dar um testemunho de vida, falar do propósito que Deus tem na nossa vida e tudo que Deus fez e tem feito. Glória a Deus. O irmão Márcio, tem a esposa, não sei se o nome dela, que ela está aqui com a gente. A minha esposa Kelly, também tenho 3 filhos, o Davi, a Sara e o Isaac, que fazem parte dessas bênçãos de Deus na minha vida. E faz quantos anos assim que tu é convertido, irmão Márcio? Bem, convertido fazem 20 anos que eu conheço a palavra de Deus e sou batizado há uns 13, 14 anos mais ou menos. E o irmão, o pastor Adriano, falou assim que tu tem meio assim uma trajetória onde tu é testemunho vivo do que Deus pode fazer na vida das pessoas, né? Que Deus ainda liberta, cura, restaura e transforma a nossa história. Isso que é o mais importante, né? Ele faz ainda. Sim, eu olhando hoje para a minha vida, assim, eu consigo ver as maravilhas que Deus tem feito, libertações, misericórdias, tudo gradativo e no tempo de Deus, porque a gente consegue olhar a nossa vida, fazer um retrospecto e ver como Deus trabalhou, e trabalha na vida daquele que busca o Senhor, mesmo às vezes sem entendimento, porque eu venho de um lar assim onde nós tínhamos um ambiente bem difícil, assim, de bar, de coisas do mundo, música, bebidas. Então eu fui criado dentro desse ambiente. E aí na adolescência eu me envolvi com vícios, com drogas, ali entre 13 e 14 anos. E até os 21 anos foi essa luta, assim, de dependência química, que me afligiu bastante, assim. E essa idade que tu falou dos 13, começou dos 13 aos 14, que é uma idade da adolescência, né? Porque o adolescente, ele busca sempre aquela coisa nova, aquela experiência nova, né? E muitas vezes a gente vai ter amigos para muitas coisas, né? Aqueles amigos que vão estar ali do nosso lado, principalmente adolescente, jovem, né? Que às vezes tá em casa, tá num lar assim, que não tá tão estruturado e acaba procurando na rua amizades, né? Uma das perguntas assim mais típicas das pessoas quando tu diz que é um ex-dependente ou que tu se envolveu com droga é como que tu entrou, por que tu entrou, Eu acredito que é um ciclo, É como a irmã disse, às vezes a gente está num ambiente, numa circunstância e aquilo tudo vai se desenvolvendo desde criança. E tu não está preparado. Eu, por exemplo, foi do dia para a noite, assim, eu descobri que muitos amigos, muitas pessoas queridas se envolviam, com drogas e eu achei aquilo... Parece o cara, né? eu achei aquilo assim inovador na minha vida, agora eu vou ter amigos, eu vou ter o que fazer, eu vou ter uma atividade, eu vou ter um relacionamento, algo em comum, com pessoas, porque quando tu tem essa idade ali, tu fica meio perdido, São muitas descobertas, muitas situações difíceis de resolver, e quando tu encontra pessoas jovens mais velhos que tu, com uma idade, vamos dizer, se eu tenho 13, com 18, 19 anos envolvidas e te dão atenção por aquilo ali, tu acaba achando o teu espaço, infelizmente, dentro dessa situação. E comigo não foi diferente, foi assim.
E eu disse para minha mãe na época que eu entraria na droga, usaria a droga porque eu gosto, porque eu quero, e eu sairia dali quando eu quisesse também, sabe? É uma ilusão isso, né? E eu tinha essa expectativa. Mas aí nos meus 21 anos, essa profecia de eu sair da droga até aconteceu, mas não daquela maneira que eu imaginava que seria, né? Foi bem mais doloroso, bem mais difícil, sofrido do que se imagina, né? Porque eu passei por muitas lutas, muitas tentativas de parar sozinho, muitas tentativas de me controlar, e eu já tinha perdido totalmente o controle, até que eu comecei a orar, assim, a conversar com Deus. Já era convertido no tempo mesmo? Não. Mesmo sem conhecer Deus, começou a buscar Deus. Eu sabia que só Deus poderia naquela situação ali, porque não tinha mais recurso. Eu cheguei num ponto que eu não via mais expectativa aos meus olhos, entende? Era algo que só Deus poderia fazer. Então, muitas noites eu clamei assim sozinho, sabe? Eu chorava sobre o efeito da droga e dizia para Deus: olha, eu não nasci para viver assim, sabe? Eu não acredito que o Senhor me criou para isso, sabe? E comecei a clamar, assim como o povo no deserto, como o povo no Egito, né? Começou a clamar. Foi quando Deus falou com Moisés. Ele disse: olha, eu ouvi o clamor do meu povo, sabe? Quando tu clama é diferente. Ele ouve. Quando tu clama, ele é diferente. E aí eu busquei esse clamor. E as bênçãos, elas te alcançam, elas te buscam. Porque eu pensava, se eu achasse uma ilha deserta, um lugar isolado, onde não existisse mais droga, para mim seria ótimo. Eu viveria lá. É um desespero de alma, né? É a alma buscando algo por socorro mesmo, né? Eu não aguentava mais aquela situação de ser controlado, de eu não ter mais objetivo nenhum de vida, porque eu não tinha controle de nada. E que nem tu falou ali sobre o clamor, é uma diferença entre orar e clamar. Sim, quando porque o clamor ele é rendição total, né? Eu lembro assim que uma das coisas que eu disse: Senhor, se o Senhor não me ajudar, eu vou morrer. Foi algo assim que não tinha mais. E nesse meio tempo ali, dos 16 até os 20 anos, o diabo tentou muito contra a minha vida. Eu tive acidente de bicicleta, fiquei em coma, fiquei em Porto Alegre, hospitalizado. Tenho até uma cicatriz na cabeça, grande assim, da cirurgia. Depois foi um afogamento também, me afoguei e vi mesmo a morte assim de perto. Capotagem de carro, o inimigo ele investe pesado, porque ele sabia dos planos de Deus. Isso até dos 16 aos 20 anos ali. E com 21 eu tomei a decisão de fazer um tratamento, de ingressar numa comunidade terapêutica e fazer os 9 meses lá. Mas aí, diante desse clamor, o que aconteceu? Um rapaz, um jovem que estava fazendo o programa foi até a minha casa, foi até o bar, naquele ambiente onde eu estava ainda usando drogas, para me mostrar o caminho, para me dizer assim: olha, eu estou fazendo assim, é um negócio legal. E eu queria aquilo. Ele era do projeto que eles estavam fazendo. Sim, ele era da Casa de Recuperação. Então Deus enviou ele lá, não precisei ir. E aí eu comecei a frequentar as reuniões, participar, até tomar a decisão de ingressar na recuperação. E eu disse para Deus: eu quero fazer esses 9 meses uma vez só, porque eu não quero mais passar por esse tormento, né? E graças a Deus hoje faz 26 anos já, né? Que eu estou limpo, que Deus
Deus tem me abençoado. E aí, depois eu comecei nesse programa e alcancei a recuperação e continuei fazendo toda a parte terapêutica, mas existia ainda um vazio, sabe? Porque é uma mudança, é uma vida nova. Então, os lugares que eu frequentava, as pessoas que eu convivia, o que eu falava, o que eu ouvia, tudo isso tinha que ser mudado na minha vida. E aí tu chega num mundo e pensa assim, e agora o que é que eu vou fazer? A palavra de Deus fala que a gente precisa fugir do pecado. Às vezes a gente acha que a gente é tão forte, né, que a gente pode chegar em lugares que a gente sabe que seria a nossa fraqueza, né? E acho que esse é o maior processo, tu entender que tu foi liberto, tu tá ali, né, no processo de libertação, mas tu não precisa ir no lugar, né, frequentar os mesmos lugares, tá ali tentando achar que pode ser mais forte do que, né, aquilo que muitas vezes que é o pecado, né, que é uma luta contra a carne e o espírito muito forte diariamente. Então a gente precisa fugir do pecado. E isso acho que esse foi um processo, assim, tu saiu de lá, mas tu precisava fugir daquele porque sabia que era uma fraqueza, né? Como Jesus disse, né? Vigiar e orar. Ele disse, primeiro tu vigia, né? Uhum. Então, esse processo de recuperação, não só da dependência química, né? Esse foi o meu exemplo, assim, mas em todos os fatores. Jesus disse, né? Quem está em mim, nova criatura é. Todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, tu precisa te adaptar a essa vida nova. A conversão, ela é uma vida nova. A recuperação, ela me trouxe, antes da conversão, uma ideia do que Deus quer pra gente, né? Um plano de Deus nas nossas vidas. Glória a Deus. E aí eu comecei a recuperação ali, passei o acompanhamento terapêutico, não me afastava, ia em reuniões, visitava a igreja que eu conhecia na época, a igreja católica e tal. Então eu fui levando, vigiando, assim, terapeuticamente meu programa, mas faltava alguma coisa, porque eu não me adaptava com as coisas do mundo, sabe? E aí eu pensava assim, se eu fosse arrumar uma namorada, por exemplo, eram pessoas do mundo, eu conhecia pessoas do mundo, então não dava certo. Eu ia querer dar uma volta, saía de noite, só via coisas do mundo. Eu não estava ambientalizado ainda numa vida nova, né? Lá na unidade terapêutica vocês ficavam reservados? Eram só vocês ali? ali? Sim, bem no interior. E aí depois dos 9 meses vocês saem de lá e daí vocês têm que voltar ou vocês saem de lá e eles deixam vocês... É que na época o programa era assim, eu ingressava no programa, ficava 6 meses lá, saía para uma visita de 7 dias, retornava, aí uma visita de 10 dias, retornava, e uma visita de 15 dias e retornava, até fechar os 9 meses. Aí depois a gente... Isso daí que daí vocês saíram pro novo, daí que tu falou, né? Aí a gente ia viver a vida dentro do cronograma que a gente tinha aprendido ali, né? Passava aquela síndrome de abstinência ali e ia tentando colocar em prática o que tinha aprendido, assim, no tratamento. Mas muitos não levavam a sério, né? A recuperação, o procedimento, a vigilância, e aí acabavam retornando. E a palavra, ela acaba sendo algo assim, como se diz, que tu tem que praticar, né? Porque todo o cronograma, na verdade, o tratamento, os livros de autoajuda, tudo são baseados na Bíblia, né? Nos ensinos de Cristo. Embora sejam, de certa forma, adaptados, digamos assim, mas os princípios são bíblicos, né? A Bíblia, ela é o manual, né, das nossas vidas, e isso não tem como ser negado, né? E aí
Aí tu tinha saído e daí não conseguia se adaptar mais com... Daí eu não conseguia, mas continuava falando com Deus. Eu não rezava, eu sempre orava. Eu deitava na cama e conversava com Deus e falava. Até que um dia eu cheguei e disse para Deus: Senhor, eu não consigo me adaptar, né, nessa vida. Eu quero uma esposa que seja crente, porque eu vivo que nem crente. Esse foi um outro passo assim na minha vida, né? Porque eu comecei a perceber. Tu não ia na igreja? Não, mas eu comecei a perceber que os crentes não bebiam, não saíam de noite, né? Não fumavam, tinha uma vida que eu imaginava ter. E aí eu comecei a orar para Deus, para que Deus me desse uma esposa que fosse crente, que me ajudasse. E aí, em poucos dias, a Kelly apareceu na casa da minha mãe, porque ela é prima da minha sobrinha. O meu irmão, hoje ele é falecido, era casado com a tia da Kelly. Então, a prima dela era minha sobrinha. E vocês não se conheciam? Não, nossa, só assim de vista, muito pouco. Mas aí ela apareceu na noite de Réveillon, né, na casa da mãe. E ali a gente começou a conversar e se identificar. E ela já era cristã? Sim, ela foi criada na igreja. E aí a gente se conheceu e já fazem 20 anos. E graças a Deus a gente está aí. Tem o Davi com 16, a Sara com 11 e o Isaac com 8. Glória a Deus. E estamos batalhando. E uma oração no quarto, né? Só tu e Deus, depois tu vê o Deus respondendo mesmo sem ser... A gente entende que um coração contrito, né? O coração contrito é um coração quebrantado mesmo, que por mais que não conheça, muitas vezes, né? Todo mundo crê em Deus. Pessoas ainda não têm, né, aquele caminho da verdade, mas todos creem em Deus. Então, em momento de dificuldade, todos clamam Deus, socorro, né? Misericórdia. Então, mesmo sem conhecer isso que aconteceu. E na verdade, às vezes, a gente precisa orar certo. A gente precisa orar alinhado com a palavra de Deus. O que tu quer tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Porque o que eu pedi? Eu pedi pela minha recuperação, pela minha vida. Deus enviou o rapaz na minha casa. Eu pedi uma esposa que fosse crente para que eu pudesse viver como a palavra de Deus. Ele enviou a Kelly na minha casa. Glória a Deus. E assim muitas coisas. Depois a gente teve dificuldades financeiras também, fiquei desempregado um bom tempo. E eu pedi para Deus uma oportunidade e Ele deu um emprego na minha casa. Hoje a gente tem um comércio que é junto com a nossa residência, sempre foi. Então, as bênçãos de Deus, elas nos alcançam. A gente não precisa correr atrás das bênçãos, né? E aí, quando eu conheci a Kelly, eu conheci também a família dela, conheci a igreja, e eu comecei a ver que era aquilo que eu queria para mim. E o teu primeiro encontro, assim, na igreja com Deus, como é que foi? Porque é diferente, né? A gente pode... Foi muito bom, porque ali eu senti um alívio espiritual, eu encontrei pessoas que eu me identifiquei, assim como quando eu entrei na droga, eu me identifiquei com aquelas pessoas que estavam no caminho errado, que estavam longe da palavra de Deus. Quando eu cheguei à igreja, eu me identifiquei com aquilo que eu queria, com o povo de Deus. Então, isso foi muito lindo, assim, sabe? De agora eu estava ressocializado, agora eu tinha uma sociedade, eu tinha amigos, eu tinha pessoas que pensavam como eu. Aquela mesma mentalidade que eu tive com 14 anos, eu conseguia ter depois, lá pelos 28 anos, que foi, né, achar a porta do aprisco. Então isso foi muito bom, assim. E
E de lá para cá a gente tem trabalhado, a gente faz ajuda, comunidades que tratam de pessoas com dependência química, a gente encaminha pessoas para as instituições também, mas tudo isso é um plano, né? É algo que a gente precisa fazer. E a palavra de Deus, ela é o centro de todas as coisas, porque, como Coríntios 1, 27 ali, Paulo diz, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias e as fracas para confundir as fortes. E é assim, porque se tu me perguntar assim, irmão Márcio, tu entende de recuperação? Ou se tu me disser assim, o irmão Márcio entende muito de recuperação, eu vou dizer, é verdade. Agora, se tu me disser, não, irmão Márcio, tu não entende nada de recuperação, eu posso dizer, não, eu não entendo. Porque tudo é Deus, entende? Deus é o centro, Ele que te capacita, Ele que te movimenta, Ele que te livra, que te direciona. Porque sozinho eu não consigo. A recuperação, hoje, eu dou meu testemunho. São 26 anos de recuperação, então, para qualquer jovem, qualquer pessoa, seja da idade que for, que estiver nas drogas, ela pode sair. A recuperação, ela existe, ela está nas mãos do Senhor. Mas a gente precisa entregar nossa vida a Deus. A gente às vezes olha para as pessoas que estão, né, que tu vê que elas estão estão nesse mundo assim da dependência. Muitas vezes as pessoas olham e não dão crédito, não acreditam que essa pessoa possa ter uma mudança, porque aos nossos olhos não tem. A gente olha com os olhares humanos, né? Mas quando a gente entende que existe um Deus que pode mudar a história e olhar para essa pessoa com um olhar de amor, né, de graça, de misericórdia, então se a gente fizer isso, as coisas mudam, né? Essa é a diferença. E esse vazio da alma que todos, né, que estão longe de Deus, estão longe de Cristo, sentem. Por mais que às vezes estão com aquele sorriso no rosto, mas é um vazio que é só lá dentro da alma, né? Não é visível. É só o Senhor, é só em Deus. A palavra diz que o nosso corpo é casa, né? Casa do Espírito Santo, é o plano de Deus para nós. Mas como ali Lucas 11, 26 diz que se a nossa casa estiver vazia, o inimigo pode voltar e trazer 7, né, espíritos ainda piores do que o primeiro. Assim, a gente pode associar com uma recaída, né? Às vezes a pessoa está bem, e aí eu não uso só a ideia da recuperação, mas a questão mesmo da igreja. A pessoa vai para a igreja, recebe a bênção, ela está ali impactada pelas maravilhas de Deus, mas daqui a pouco ela para de vigiar, para de orar, vai deixando e vai se perdendo. Aí o inimigo aproveita essa casa vazia e entra, e quando o cara sai da igreja, ele acaba se tornando uma pessoa mais vulnerável ainda à ação do inimigo. Então, a gente tem que vigiar, né, nessas questões, porque se você vai procurar uma igreja, se você vai querer sair da drogadição ou vai querer arrumar uma vida nova, você tem que vigiar na questão, porque novas coisas vão ter que acontecer. Não é simplesmente aceitar Jesus e acabar não mudando, né? Você tem que saber que você vai ter que mudar seus hábitos, seus costumes, negar certas coisas, aceitar certas coisas. Então, a nova vida, ela requer um esforço, né? Um entendimento para que a gente possa vencer os desafios do mundo, né? Glória a Deus. A gente agora, no último minutinho que a gente tem, eu queria pedir que tu falasse assim, se alguém está precisando de um auxílio, se algum familiar às vezes está em casa, né, com essa situação, onde que consegue achar essa ajuda, né? Como procurar alguém?
as pessoas, familiares, ou propriamente a pessoa que está precisando de ajuda, seja em qualquer situação, pode nos procurar na Igreja PIB ali, né? É na Avenida Júlio Renner, 901, em frente ao fórum ali do lado da Quero Bem no ladinho da Quero. Quero Quero ali, daquela Isso. avenida, né? Pode. Qual os horários de cultos ali? Os horários são na quinta-feira às 20 horas, no domingo às 10 da manhã e no domingo às 18h30 também. E tem, depois eu posso deixar o telefone também da secretaria, que posso falar o telefone? Ou depois tu me manda que eu coloco. Tá. Ali. Depois eu passo o telefone e pode falar com a secretária ali. A gente chama o irmão Márcio também, né? O irmão Sim. Márcio vai estar disposto, eu creio. Tem o pastor Marco, pastor Eduardo, pastor Tiago ali também, né? Nós estamos bem amparados ali, com uma equipe que está disposta a ajudar, a encaminhar. A gente encaminha para as instituições, tem aconselhamento pastoral também, né? Não só na área da recuperação química, da dependência química, mas também em situações familiares, né? Conjugais, filhos. Hoje o mundo, infelizmente, está bem diversificado, né? Nas questões na porta larga. A gente crê que tem um Deus que salva, cura e liberta ainda, né? Amém. Um Deus que restaura famílias, restaura vidas e restaura. Ele ainda é Deus restaurador. Se você quiser achar algum lugar, se você se sentir sozinho, você pode procurar, pode nos procurar. Procure o irmão Márcio também, se você que precisa de alguém, que, né, que sabe que tem alguém que está precisando desse socorro. E o nosso Deus é um socorro bem presente no dia da angústia. Eu agradeço, então, irmão, por estar aqui conosco, agradeço pela disponibilidade, agradeço também por esse testemunho, né, que eu creio que vai tocar em vidas e que vidas serão restauradas. Eu creio, se você tem um familiar que está passando por isso, creia que ainda há salvação, ainda existe cura. Obrigada, irmão, Deus abençoe. Eu agradeço. Amém, em nome de Jesus. Agradeço a vocês, até semana que vem, em nome de Jesus.